acende corações, uma voz suave que chama, não tem fim. Nossa irmã Andreia, com a palavra viva, traduz o amor de Deus em cada rim. Sintonia no coração, alegria que não se esquece. O Salvador está aqui em cada momento que nos toca. Ele me escolheu, sim, para trazer boas novas para todas as nações. A sua graça é minha força, é o momento que encontramos com Deus. Um abraço que cura, um amor sem fim. Cada coração dança, cada alma se eleva. Neste encontro santo a vida renasce again. É o momento que alegra cada ser. Sintonia com o Pai, a paz que nos enche. Eu estou aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento com Deus aqui pela sua TV Itapetinga, retransmitido pela TV ID. O meu beijo para quem está no Brasil, fora do Brasil, meus amigos que me mandam um beijo aí, falando: Déia, assisti seu programa. Beijo para a Rose Americana, beijo para as pessoas que me mandam mensagem, beijos, muito obrigada pela sua audiência, Deus abençoe a sua vida. Hoje temos Momento da Palavra, Dica de Saúde Emocional, Papo de Menina e Momento da Oração. Não sai daí, convide pessoas para assistir com você e que esse programa seja uma bênção na sua vida hoje. Eu te espero no próximo bloco para o Momento da Palavra. Até já! Oiê, tô passando aqui para falar das minhas bíblias, a Bíblia da Andreia Alves em duas versões. Uma é a Mulher Moldada por Deus e a outra, a Mulher Motivada para Vencer. Você já conhece? Elas vêm com os meus livros aqui na parte da frente, onde você pode anotar, ler, preparar estudos, palestras. É uma facilidade só. As duas vêm com dois dos meus livros, então é o volume 1 e o volume 2. Você pode ter uma de cada ou escolher uma delas, a rosa ou a pink. Diga eu quero, que nós faremos chegar em todo o Brasil, até mesmo no exterior. Você não pode ficar sem. Um beijo! Se você quer ajudar o Ministério de Andreia Alves, adquira um dos seus livros, Mulheres Motivadas para Vencer, volume 1, mais de 1.500 cópias vendidas. Moldada por Deus, volume 2, mais de 3.000 cópias vendidas. E para jovens e adolescentes, Manual da Menina Poderosa, mais de 1.500 cópias vendidas. Ajude esse ministério. Você pode comprar através do nosso site da TV Itapetinga ou através do telefone 11 980 24 16 26. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. E no Momento da Palavra de hoje, nós vamos falar sobre Números 13:30, que diz: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Se eu fosse dar um título para essa palavra, seria: Eia, subamos. Nós vemos em número 13 um relato, né? A gente conhece essa história, um relato negativo de 10 espias e um relato positivo de 2 espias. E Calebe e Josué eram os do relato positivo. Mas lá em Números 13 nós vemos assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez
calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Gente, é um absurdo quando a gente lê esse texto, né? E a gente vê os 10 espias acabando com o sonho do povo, acabando com a esperança de ter uma terra, acabando com um brilho nos olhos. Eles jogaram um balde de água fria sobre esses israelitas, né? Sobre o povo. E aí a gente percebe que Caleb perde a paciência, ele manda todo mundo ficar quieto, ele faz calar o povo e fala: Meu, para com isso, vocês estão acabando com a esperança, vocês estão acabando com a fé. O Senhor nos prometeu, se Ele prometeu, Ele vai nos dar essa terra, nós vamos prevalecer. Gente, como a gente age igual esses 10 espias na nossa vida muitas vezes. Como a gente faz exatamente como esses 10 espias. Ah, mas eu não tenho coragem. Ai, mas eu não tenho condição. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, porque não vai dar certo. Olha, o Senhor tem me trazido tantos testemunhos lindos esses dias de que não existe essa coisa de que eu não tenho dinheiro. Ai, gente, não existe. Ai, eu não tenho condição. Se o Senhor Deus te der, Ele vai te dar com condição ou sem condição. Eu tenho 2 testemunhos lindos para contar sobre isso e eu vou contar para vocês agora. Um rapaz muito comprometido com o Senhor, muito comprometido, ele ama a Deus, é jovem. Ele fala que ele é um jovem que gosta do cantor cristão, ele é um jovem com alma de velho. Uma graça, o Lucas Becker. Um abraço para você e sua esposa, Lucas. E ele contando ontem, sabe? Eu não tenho condições de ir para os Estados Unidos, mas eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu gostaria de fazer um curso lá de teologia. E eu falei: mas eu não tenho dinheiro, Jesus, mas se o Senhor tiver isso para mim, que o Senhor abra essa porta. E ele falou: eu orei ao Senhor e a Universidade de Dallas, ela abriu 100 bolsas integrais. E eu consegui uma dessas 100 bolsas e eu vou para lá o ano que vem. Gente, sem condição, com gigantes pela frente, ele acreditou no Senhor e ele vai o ano que vem para essa faculdade. A outra pessoa foi uma mulher que ela tinha, com 22 anos, estava separada do marido, tinha 5 filhos pequenos para criar, ganhava um salário mínimo numa empresa multinacional e surgiu uma vaga de gerente de produto nessa empresa. E para essa vaga tinha que ter faculdade de moda, tinha que falar francês, tinha que ter um monte de qualificação. E aí ela falou: eu vou me candidatar. E a mãe dela falou: mas você tem essas qualificações? Ela falou: nenhuma, mas eu vou me candidatar. Ela já era modelista de roupa de criança nessa empresa. E aí ela foi e se candidatou. E os diretores que iriam contratar um novo gerente de produto falou assim: quer saber? Vamos contratar ela. Em vez de ter as exigências que a gente tem, nós vamos treinar ela. E aí ela saiu aquele dia com a vaga do emprego. E ela trabalhou nessa empresa por 20 anos, foi para a França inúmeras vezes. Então, o que eu quero te falar aqui hoje é que não importa as suas condições. Se você tiver coragem, vontade, se você tiver disposição, se você tiver fé, esperança, se você acreditar no que Deus fala, você vai conseguir o que você precisa conseguir. Para de ser como esses 10 espias que só olharam para dificuldades, porque essa moça que conseguiu essa vaga de gerente de produto, ela poderia falar assim: eu não tenho faculdade de moda, eu não tenho francês, eu não tenho qualificação. Ela podia ficar falando isso: eu não tenho, eu não tenho, mas ela não falou isso, ela falou: eu vou me candidatar.
eu vou me candidatar. Então, ali foi uma, sabe, foi acreditar que ela podia aprender, que ela podia ser a melhor gerente de produtos. Se dessem oportunidade, ela só precisava se candidatar. Se ela se escondesse atrás do não tenho, ela não se candidataria, ela não conseguiria concorrer a essa vaga e ela não seria escolhida. Então, meu amigo, minha amiga, eu não sei o que impede você de acreditar em você mesma, porque aqui a gente terminou o texto lendo assim, ó, e éramos como aos nossos próprios olhos gafanhotos, e também éramos aos seus olhos. Então começou aqui errado. Aos seus próprios olhos, eles se sentiram um gafanhoto naquela terra. Não se sentiram donos, se sentiram gafanhotos. Josué e Caleb se sentiram donos. Não, o Senhor nos deu. Essa terra é nossa. Os 10 espias que voltaram derrotados e quiseram derrotar o povo, e derrotaram porque o povo ficou lamentando e chorando a noite inteira, tanto é que eles morreram no deserto porque eles não acreditaram na força e na promessa do Senhor. Esse povo, eles não se sentiam donos, eles se sentiam gafanhotos no meio dessa terra, aos próprios olhos e aos olhos dos gigantes. Então assim, é você que se limita, é você que fala eu sou um gafanhoto, é você que fala eu não tenho condição, é você que fala não vou conseguir. E aí, você falando isso de você, você coloca isso para os outros terem razão de falar isso de você também, porque aí você tá se colocando como perdedor, você tá se colocando como derrotado, você tá se colocando como alguém limitado, mas o Senhor te chama de proprietário, só que você se chama de gafanhoto, de empregado, não tenho condição, isso é muito pra mim, é você. Então hoje a palavra do Senhor é eia, subamos e possuamos. E para que isso aconteça, você precisa mudar o teu olhar sobre si mesmo. Você precisa acreditar que você é um filho escolhido do Senhor, que o Senhor te capacita, que o Senhor te coloca em lugares que ninguém mais te colocaria, mas Ele te coloca, que Ele abre portas que ninguém pode fechar, que Ele faz o teu currículo ser escolhido, que Ele faz você ser a pessoa chamada para aquela vaga. Por quê? Porque tem em você a disposição, a vontade, o querer, o próprio olhar de que eu posso, eu consigo. É sobre isso que o Senhor Deus quer te trazer nesse programa, que você se enxergue como Ele te enxerga, como filho, como proprietário, como herdeiro, como uma pessoa que pode conquistar. Eia, subamos e possuamos, alguém que pode possuir aquilo que Ele quer te dar. Então para com esse olhar de gafanhoto, para de se desmerecer, para de achar que você é o coitadinho da vida, a vítima da vida. Eia, possuamos, subamos, possuamos. Se você deseja ser vitorioso, você desvia o seu olhar das dificuldades e mantenha a sua fé firme em Cristo. Não siga o mau exemplo dos 10 espias, que foram olhar a terra prometida e acabaram trazendo um relatório desanimador. Olha, pior de que a gente encontra muita gente que nos desanima na vida, né? A gente encontra muita gente que fala, isso não vai dar certo, desiste, meu Deus, não. A gente já encontra gente assim, mas sabe o que é o pior? É quando a gente se desanima. Esse é o pior, é quando a gente abre a boca pra falar, não vai dar certo, já tentei, comigo nada funciona, porque eu não tenho capacidade, porque eu não consigo. Esse é o pior. E aqui os 10 espias, eles estavam se desanimando, desanimando o povo. Então, você tem se desanimado? Você tem falado palavras de que pra mim não dá, não vai dar certo, eu não consigo, deixa pra lá? Esse é o grande problema. Muda você as suas palavras. Não queira mudar o mundo, muda você. Por isso que a terapia é tão maravilhosa, que a terapia tira o nosso olhar do outro e olha pra gente. Tira o nosso olhar de culpar a vida e olha pra nossa responsabilidade. O que eu tenho feito com a minha vida? Primeiro, o que eu tenho falado sobre a minha vida? O poder da morte e da vida está na nossa boca, não é na boca do outro, é na tua boca. Então, o que você tem profetizado para você mesma? Eu consigo, eu posso, eu vou orar ao Senhor. Por exemplo, o Lucas, né, quando ele orou por essa faculdade em Dallas, ele falou, Jesus, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, mas eu coloco no teu altar o meu desejo, eu quero fazer. E se o Senhor tem isso para minha vida, se for da sua vontade, que o Senhor abra essas portas. Então, ele não foi como um gafanhoto. Porque eu não tenho dinheiro. Coitado de mim, Senhor. Ele não foi. Ele foi como
filho, como possuidor da terra, como dono de uma terra que mana leite e mel. Então, qual é a sua postura na oração? É uma postura de coitado, de mendigo, de ai, coitadinho de mim? Ou é uma postura de filho? Senhor, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu estou conversando com quem tem possibilidades, com quem abre caminhos. O Senhor é a minha esperança. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o dono de todas as coisas, e eu sou filho do dono, então eu quero colocar diante do Senhor esse desejo, e as coisas aconteceram. Então, sai desse seu discurso, dessa sua narrativa de ó, coitadinho de mim. A vida tá aí te esperando. Deus tá aí te esperando para abrir portas para você. Mas vai até o Senhor, vai pedir essas portas. Vai falar para o Senhor o que você está disposto a fazer. E vai também com confiança, vai como proprietário, como dono da terra e não como gafanhoto. Gente, o seu olhar sobre si mesmo muda tudo. Por eles terem se olhado como gafanhoto, eles morreram no deserto, sem possuir a terra. E já Caleb e Josué, eles se olharam como proprietários. A terra é nossa, o Senhor nos deu. Vamos subir, vamos possuir. Vamos parar com esse lelelê, com esse trelelê aí. Olha, pelo que a gente lê no texto, Caleb perdeu a paciência e com razão. Ah, pelo amor de Deus, eu detesto gente negativa perto de mim, eu detesto. Não seja esse tipo de pessoa negativa, não seja, sabe? Seja alguém que incentive, que olhe para o teu irmão e fale, irmão, nós somos filhos do rei, irmão, nós somos proprietários da terra, irmão, sai desse olhar de gafanhoto. Seja você um animador, um encorajador das pessoas e não um desanimador, porque o desanimador, ele faz isso que ele fez com o povo ficou chorando a noite inteira. Gente, quantas vezes você ficou a noite chorando a noite inteira por não acreditar em você mesma, por não acreditar no seu potencial, por não acreditar que você é filho do rei, por não acreditar que você é proprietário da terra? Quantas vezes a gente desperdiça choro de uma coisa, de um problema que não existe? Porque aqui era uma terra que tinha gigante? Tinha. Então o problema existia. Depende do ângulo que você vê. Ele, com o olhar de gafanhoto, achou um problema intransponível. O Caleb, com o olhar de proprietário, achou isso fichinha. Lá na versão A Mensagem, Caleb diz, isso é café pequeno para o nosso Deus, isso não é nada. O que é gigante para o nosso Deus, sendo que ele já nos deu a terra? Então, depende da perspectiva que você olha a vida te esmaga, porque você se olha como um gafanhoto. Agora, se você se olha como proprietário, como dono da promessa, você cresce sobre o problema. E não existe o problema ele é dominado. Mas aqui o povo ficou a noite inteira chorando por um problema inexistente, criado pelo desânimo e pela boca de pessoas que não se olhavam como proprietário, mas se olhavam como gafanhotos. E por eles se olharem como gafanhotos, ele fez o povo de Israel inteiro se olhar como gafanhoto. Agora eu te pergunto, não existia Caleb, Moisés e Josué ali para falar, para eles mudarem o pensamento? Existia. Eles deram ouvido? Não. Preferiram dar ouvido a quem se olhava como gafanhoto. E é isso que a gente faz na nossa vida. Tem tanta gente que nos coloca pra frente, que nos coloca pra cima, que nos traz uma palavra de encorajamento, mas a gente prefere ouvir as mentiras da nossa mente, as mentiras das pessoas que querem falar, é verdade, você não vai conseguir, desiste, fica na sua vidinha medíocre mesmo, afinal de contas, você não tem dinheiro, você não tem muito sucesso, você não tem... Gente... Escolha quem você quer ouvir hoje. Primeiro, muda o seu falar para você ouvir uma palavra de vitória da sua boca. Segundo, escute em quem você está escolha quem você quer escutar. Sabe, escuta aquele que tem a palavra do Senhor, que te abençoa, que te coloca pra cima, que te fortalece, que te manda caminhar. E não aquele que te coloca pra baixo. Não aquele... Olha, aqui eu não tô falando também pra você ser um iludido. Porque tem muita gente iludida hoje em dia, que é assim, só quer ouvir o que quer ouvir, às vezes tá indo pro buraco e não quer ouvir o conselho. Não tô falando disso, tá? Ontem, na internet, eu vi um vídeo... que eu nem lembrava mais desse caso, e o caso era de um padre que se colou num balão lá, se pendurou uns balões, e ele quis subir na atmosfera com esses balões. E aí todo mundo falando, olha, mas o tempo tá muito chuvoso, o senhor vai continuar com essa ideia? Vou, porque eu vou subir acima das nuvens, eu vou voar acima das nuvens, e aí o resultado disso foi... que ele subiu realmente em cima das nuvens, aí lá em cima tava muito frio, ele tava totalmente
sem proteção, tava com roupas, mas estava preso no balão. E aí ele diz que ele estava sem o GPS, ele não sabia como funcionava o GPS, enfim, ele morreu, caiu no meio do mar, foi comido por peixes. É uma história real isso, tá, gente? Aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Aqui não, no Rio de Janeiro. Então aí é tolice, né? Aí é uma questão de tolice, as pessoas não ouvir os conselhos, não planejar direito, aí é loucura. Eu não tô falando de loucura, eu tô falando de posicionamento, de uma visão sobre si mesmo, de que você não é gafanhoto, que você é filho, é herdeiro das promessas do Senhor, que o Senhor te dá uma terra que mana leite e mel, e se Ele te dá essa terra, Ele te faz vencer todos os inimigos dessa terra. E com certeza, né, quando Caleb e Josué voltam para conquistar a terra, eles lutam contra os gigantes, eles vencem, e tudo debaixo da mão de Deus. Então, assim, existe uma orientação, né? O Espírito Santo de Deus é o nosso técnico, ele nos orienta, ele fala quando agir, quando recuar. Então, o que eu tô falando aqui não é da ilusão, o que eu tô falando aqui é do seu olhar sobre si mesmo, de não ser um gafanhoto, de se olhar como alguém que pode todas as coisas no Deus que te fortalece, que tem o poder do Senhor à sua disposição e que, claro, merece confiança e obediência. Então, por exemplo, o Lucas, que eu falei o testemunho aqui agora, ele falou assim, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, então já consegui a bolsa, 100%. Agora eu não tenho dinheiro para ficar lá os 2 anos, eu tenho dinheiro para um tempo. Então eu tô guardando esse dinheiro que vai me ajudar e eu tô orando ao Senhor qual vai ser o dinheiro restante, como que eu vou conseguir, aonde que eu tenho que eu tenho que fazer. Então assim, ele não tá indo sem dinheiro nenhum, tá tendo pré-planejamento e tá tendo confiança. Ele falou, eu não sei de onde vai vir a provisão, mas eu confio no Senhor. E essa provisão que eu tô levando já é providência do Senhor, porque eu fui mandada embora o ano passado e essa rescisão ficou para essa faculdade. Então assim, você vê que não é eu vou e que se dane o mundo. Não, existe um ir, um confiar, um obedecer, um planejar e uma confiança na provisão que ainda não está planejada. Mas existe uma certa organização. Então não é uma ilusão, vou lá e vou ficar debaixo da ponte, não. Entendeu? Então, assim, o que eu tô falando aqui é sobre você acreditar nos seus potenciais, nas promessas que o Senhor te dá e eliminar o olhar de gafanhoto sobre si mesmo, para que você possa possuir a terra, para que você possa ter coragem e posicionamento da sua identidade de quem você é. Caleb e Josué sabiam de quem eles eram filhos, possuidores de uma herança, de uma promessa, de uma terra. Então eles entraram na terra. Os outros também eram filhos, também eram objeto dessa herança. A herança também era para eles, mas eles se olharam como gafanhoto e perderam a terra. Então, é sobre isso que eu tô te falando. Não perca aquilo que o Senhor já te deu por causa do teu olhar. Aumenta a tua autoconfiança. Olha para você e se identifique como filho amado do Senhor, como alguém que o Senhor tem promessas a serem cumpridas na sua vida e que ainda que haja gigantes, ainda que você não tenha a faculdade que você precisa, ainda que você não tenha o inglês que você precisa, ainda que você não tenha todo o dinheiro que você precisa, você tem a promessa, você tem um Deus que abre portas e que te coloca onde ninguém te coloca, mas Ele te coloca. Então, é nesse olhar, é nessa promessa que eu te peço. Olhe para as bênçãos do Senhor, não olhe para as dificuldades. Não siga o mau exemplo dos 10 espias que foram olhar a terra prometida e acabaram trazendo um relatório desanimador. Seja otimista como Josué e Caleb. Vença a mentalidade de gafanhoto. É isso, é uma mentalidade de gafanhoto. E conquiste as bênçãos que Deus tem lhe prometido. Lance fora hoje toda a incredulidade e o espírito de inferioridade, mesmo que não esteja enxergando a saída ainda, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, tome posse na sua mente das promessas extraordinárias de Deus. Amém, meus queridos? Nada de olhar de gafanhoto, tenha um olhar aí de filho de Deus e conquiste tudo aquilo que o Senhor Deus tem colocado no seu coração. Vai, suba e possua, porque o Senhor é contigo. Eu te espero no próximo bloco. Até já!
Oiê, tô passando aqui para falar das minhas Bíblias, a Bíblia da Andréia Alves em duas versões. Uma é a Mulher Moldada por Deus e a outra, a Mulher Motivada para Vencer. Você já conhece? Elas vêm com os meus livros aqui na parte da frente, onde você pode anotar, ler, preparar estudos, palestras. É uma facilidade só. As duas vêm com dois dos meus livros, então é o volume 1 e o volume 2. Você pode ter uma de cada ou escolher uma delas, a rosa ou a pink. Diga eu quero e nós faremos chegar em todo o Brasil, até mesmo no exterior. Você não pode ficar sem. Um beijo! Hoje, no Dica de Saúde Emocional, eu quero falar sobre o glaucoma. Quando nós temos problema nos olhos, como tudo, né, gente? Sempre há um fundo emocional. E o problema nos olhos é uma incapacidade, muitas vezes, emocional de enxergar um futuro melhor. E o glaucoma, especialmente o glaucoma, ele tá ligado a uma dureza de ressentimento, de falta de perdão ao próximo e a si mesmo, quando a pessoa se sente derrotada em tudo ou em muitas situações. Quando isso acontece, o glaucoma, ele explode. A pressão do olho fica muito alta, há uma necessidade até de cirurgia. Então, se você tem enfrentado isso, essa doença, ela tem a ver com a falta de perdoar a si mesmo, com ressentimento, com mágoas duradouras e com esse senso de derrota. Então, se você está se sentindo derrotado, você precisa de um novo padrão de pensamento. E esse novo padrão de pensamento é: eu vejo tudo com amor e alegria. Eu vejo tudo com amor e alegria. Gente, faz esse ajuste no teu olhar. Pare de olhar para si mesmo sem se perdoar. Para de se culpar por tudo. Para de ter essa mágoa que não sai do seu coração. Cancela essa mágoa do seu coração. As palavras tem poder, então use a tua palavra ao teu favor. A Bíblia diz que na nossa boca está o poder da vida e da morte. Então cancela esse sentimento de mágoa duradoura, se perdoe, não se sinta derrotado, olhe tudo com amor e alegria e você vai ver a pressão do seu olho se estabilizar, essa doença não se manifestar, porque você decidiu controlar a energia das tuas emoções. Isso é sério, querido, isso não é misticismo, isso é ciência, isso é físico. Então aprenda a controlar as suas emoções e você vai trazer cura para o teu corpo através da tua própria energia, da tua própria emoção e das tuas palavras. Então libera isso sobre a sua vida. Eu vejo tudo com amor e alegria. Amém? Faça isso e você vai ser curado dessa doença ou ela não se manifestará na sua vida, ainda que seja hereditária na sua família. Eu te espero no próximo bloco. Até já! No Papo de Menina de hoje, eu quero trazer aqui o assunto criatividade. Lá em Gálatas 6:1, a palavra de Deus diz: vivam com criatividade, na versão A Mensagem de Eugene Peterson. Você tem vivido com criatividade? Olha, quando a gente é jovem, adolescente, a gente tem muita criatividade. E a gente precisa usar essa criatividade para abençoar a nossa vida, a vida de quem está ao nosso redor, para abençoar o reino de Deus. Como você tem vivido a sua vida? Hoje nós temos um roubo do inimigo que é a internet, as redes sociais. E na internet a gente passa o tempo todo vendo a vida do outro, em vez de fazer algo criativo com a nossa própria vida. Então, o meu convite para você é: o que você pode fazer de criatividade para melhorar a sua vida, para você ter uma vida mais feliz? Eu tava vendo outro dia uma mini influencer de 11 anos e ela fala de Jesus o tempo todo e ela tem muitos seguidores e ela tá ali com criatividade falando na linguagem dela sobre Jesus e não é sobre futilidades, é sobre Jesus. Então ela tem feito o melhor com a vidinha dela. E você?
Você tem usado a sua criatividade para honrar o nome de Deus? E você tem tido criatividade? Porque às vezes a gente fica tanto tempo rolando o feed que a gente deixa de produzir algo muito bom para nossa vida. A gente deixa de fazer um esporte que vai fazer a gente ter mais ideias, ler bons livros. Então, tudo isso faz parte de uma vida criativa. Então, e outra, gente, criatividade, ela se desenvolve num ambiente seguro emocional. Então, se você não está sendo tão criativo, talvez você esteja se comparando demais pelas redes sociais, acha que se você não tem o tênis da moda, a roupa da moda, você está inferior aos outros, e isso rouba a sua criatividade. Então, sai um pouco das redes sociais, vai produzir coisas manuais, faz aí trabalhos manuais, faz, sabe, coisas que faz o seu cérebro ficar criativo, ter ideias novas. Então, gente, é isso. O meu convite para você é: vivam com criatividade. Saiam um pouco das redes sociais. Vão viver a vida. Produzam coisas novas para o Senhor, para vocês, para terem uma vida muito mais longe, né, de tanta comparação, de tanta cobrança social. A criatividade, ela é uma bênção, e isso faz parte de uma vida feliz com Jesus. Sejam criativos, ok? Eu te espero no próximo bloco. Até já. Tchau, tchau. Você pode anotar, ler, preparar estudos, palestras. É uma facilidade só. As duas vêm com 2 dos meus livros, então é o volume 1 e o volume 2. Você pode ter uma de cada ou escolher uma delas, a rosa ou a pink. Diga eu quero, e nós faremos chegar em todo o Brasil, até mesmo no exterior. Você não pode ficar sem. Um beijo! Agora para o momento da oração. Você que foi edificado com essa palavra, com esse programa, você que tem pedidos aí no seu coração, você que precisa de uma cura, de uma intervenção, vamos falar com o Senhor. Ele pode resolver os nossos problemas. Vamos falar? Senhor, obrigada por mais um programa, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua provisão. Que o Senhor possa nos fazer, ó Pai querido, vivemos a nossa vida para honrar o teu nome, que a gente possa confiar naquilo que o Senhor Deus tem para nós, que o Senhor é um Deus que nos move, ó Pai, para frente, com coragem. Então, Senhor Deus, traz mais coragem para os teus filhos. O Senhor nos deu o espírito de poder, o espírito de domínio próprio, o espírito de mansidão. O Senhor nos deu esse espírito, ó Pai, que nós possamos agir conforme esse espírito, e não com negativismo, com medo, sabe, complexo de inferioridade. Não, que nós possamos agir como filhos do Senhor, poderosos em Deus, para fazer coisas ainda maiores do que o Senhor fez nessa terra, como o Senhor mesmo disse. Então, nos dê esse espírito de ousadia, Senhor Deus. Pai, esteja agora com aqueles que precisam da sua intervenção, que precisam de cura, a cirurgia, ó Pai, do nosso amigo Luiz. Abre, ó Pai amado, essa porta para que essa cirurgia aconteça o mais rápido possível. A cirurgia da irmã Loides. Deus, pedidos que chegam até mim. Abre, Senhor Deus, a vaga no hospital. Abre, Senhor Deus, a cura. Abre, Senhor Deus, caminhos para o emprego. Abre, ó Pai, caminhos para reconciliações. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga cuidados, ó Pai, que só o Senhor pode trazer, que só a tua mão pode fazer acontecer. Aplana os caminhos dos teus filhos, ó Pai amado. Traz, Senhor Deus, casamentos reconstruídos. Traz dignidade reconstruída para aquela esposa, ó Pai, que está dentro do lar, às vezes sofrendo muito abuso emocional, muito abuso psicológico, muito abuso físico. Enfim, Senhor Deus, livre os teus filhos, ó Pai, de tantos abusos. Senhor, que o Senhor traga, ó Pai, saúde mental, saúde emocional, saúde física para os teus filhos. Traz, Senhor Deus, realmente um renovo para a vida dos teus filhos, Senhor Deus. Coisas que só o Senhor pode nos trazer nas nossas vidas. Direção, clareza. Tu és, ó Pai, o nosso técnico. O Espírito Santo de Deus é o nosso técnico, o nosso treinador, o nosso orientador. Nos orienta, ó Pai, a andarmos de acordo com a sua vontade, fazendo coisas que o Senhor deseja para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Abençoe o teu povo nesta terra, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que a gente se encontre na próxima semana, em nome de Jesus. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
No ar há um fogo que acende corações, uma voz suave que chama, não tem fim. Nossa irmã Andreia, com a palavra viva, traduz o amor de Deus em cada rim. Sintonia no coração, alegria que não se esquece. O Salvador está aqui em cada momento que nos toca. Ele me escolheu, sim, para trazer boas novas para todas as nações. A sua graça é minha força, é o momento que encontramos com Deus. Um abraço que cura, um amor sem fim. Cada coração dança, cada alma se eleva. Neste encontro santo a vida renasce again. É o momento que alegra cada ser.